Ouvintes do programa TeleTemaCast, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas. Esse ano nós não tínhamos feito ainda nenhuma entrevista e estamos trazendo hoje um tema muito especial, conversando com ele que trabalha com um projeto super importante, super engajado aí no projeto Entrega, que depois vocês ficarão sabendo aí do que se trata, né? Tom Oliver, tudo bem, Tom? Muito prazer aí receber você aqui no programa TeleTemaCast. Tudo bem, Thaís? Prazer é todo meu de poder participar e de poder falar mais uma vez sobre esse projeto e sobre esse trabalho incrível que eu faço na rua e que mudou minha vida desde quando eu comecei. Incrível mesmo, né? Inclusive eu tenho acompanhado já há muito tempo essa sua trajetória, essa sua história, esse capítulo aí da sua história, né? Maravilhoso. A gente tem acompanhado e, nossa, é magnífico mesmo. Você está de parabéns, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Os nossos ouvintes também vão ficar, né? Passar a conhecer, ou os que já conhecem, né? Conhecer mais a fundo aí sobre esse maravilhoso projeto aí. E sobre toda a história aí que o Tom nos traz, né? Tom, fique à vontade aí para fazer sua audiodescrição, né? Para que as pessoas com deficiência visual também saibam aí como você é fisicamente, enfim. Maravilha, Thaís. Bom, eu sou moreno claro, tenho a cabeça raspada, não uso barba. No meu dia a dia, eu costumo utilizar roupas ditas femininas, então no meu dia a dia eu costumo utilizar saia, vestido, roupas que não são usualmente usadas por homens, porque eu acho que roupa é um estilo. Então, geralmente as pessoas que veem as minhas fotos, e nas minhas fotos eu coloco descrição, na maioria das vezes estou de saia ou estou de vestido. Que bacana, vou fazer minha breve audiodescrição aqui também. Eu tenho 1,60 de altura, sou uma mulher de pele clara. Hoje eu estou com um blusão, que tá meio friozinho por aqui. Um blusão azul claro, uma calça preta e tênis. E sou um pouco gordinha, né? Acho que não preciso falar o peso. Isso aí eu nem falei, Thaís, na minha aula. Tom, e a gente está falando aqui de audiodescrição, né, para as pessoas que não sabem o que é audiodescrição, né, então é a descrição de imagens através das palavras, né. O Tom também tem deficiência visual, você tem deficiência visual total, né, Tom? Total. Você perdeu a visão ou já nasceu cego? Eu perdi a visão quando eu nasci. Eu nasci de 6 meses, fui para incubadora, e aí na incubadora, por conta da falta do tampão, queimou-se a minha retina. Então eu perdi a visão praticamente depois de nascido. Ah, foi o mesmo caso que o meu, então. Sim, acontecia muito antigamente. Sim, mais ou menos na nossa época, hein, Tom? Na nossa Naquela época. Muito. Lá naquela época, lá atrás, acontecia muito. Lá nós já somos idosos. Pois é. Ai. Ô Tom, e como foi a questão da escola para você, assim, a adaptação? Você se alfabetizou através do método Braille, foi alfabetizado, enfim? Eu estudei 1 ano em escola especial, meu primeiro ano de aula foi em escola especial para me alfabetizar em Braille. E aí, a partir do 2º ano, meus pais me colocaram numa escola regular, e aí eu estudei do 2º ano até o 3º colegial em escola pública, em escola regular. E eu fui muito bem educado, assim, escolas boas, sabe? As pessoas falam muito mal de escola pública, eu tenho as minhas reservas com quem fala mal de escola pública, porque pelo menos na minha época foram 2 escolas muito boas, que eu tenho certeza que não deixam a desejar, comparando-se com uma escola particular. E aí, meus pais me deram todo o suporte, né? Tinha gravador que gravava as aulas, tinha uma professora na escola especial que nos primeiros anos transcrevia a minha matéria. Minha mãe aprendeu Braille por conta de não ter mais que ir nessa professora para transcrever, então a minha mãe transcrevia. E aí, depois do colegial, eu comecei a fazer faculdade. Logo depois que eu terminei o colegial, eu fiz psicologia. E aí, lá na faculdade, tinha um apoio maior, tinha uma pessoa dedicada para mim, os 5 anos de faculdade, para ficar comigo na sala, ou ela ficava na sala ditando matéria, ou ela ficava na biblioteca transcrevendo livros. E na questão da faculdade, você sofreu muito preconceito por parte dos colegas, professores, ou foi bem tranquilo? Então, Thaís, eu não sofri preconceito na faculdade e nem na escola. E assim, eu tenho uma opinião muito polêmica sobre preconceito, que algumas pessoas não concordam, mas eu acho que o preconceito, ele tá onde a gente deixa ele ficar. E no meu caso, eu não deixo o preconceito chegar em mim, sabe? Se acontece alguma tentativa de preconceito, eu já corto e já
levo a vida e sigo em frente. Eu concordo, né? Eu tenho a mesma visão, digamos assim, né? Com relação ao preconceito. E sobre o trabalho de psicologia, né? Você fez faculdade e tal, e depois você chegou a trabalhar com psicologia ou trabalha atualmente? Fora o Eu projeto, no caso, voluntário, né? Que você tem? Sim. Então, eu trabalho com psicologia. O que aconteceu? Depois da faculdade, eu queria muito trabalhar com saúde mental. E eu não conseguia achar nada na área de saúde mental. E eu precisava trabalhar. Então, eu trabalhava na área administrativa, saí do trabalho para fazer estágio no último ano da faculdade e estava desempregado. E aí eu falei, bom, seja o que Deus quiser, eu vou mandar meu currículo para alguns lugares. E foi aí que eu comecei a trabalhar em companhia aérea, no RH, na área de seleção. E é na seleção que eu tô até hoje. E eu sou muito bem realizado, assim, com seleção. Eu gosto muito de contratar pessoas. Porque quando você contrata alguém, você não está contratando uma pessoa, você está contratando uma família inteira, sabe? Quando você fala para a pessoa, olha, você passou na entrevista, tá empregada, é a família dela que você tá mexendo, que você tá mudando. E é muito bacana ver essa magia acontecer. Nossa, que bacana. E agora acho que a gente já pode começar a matar aí a curiosidade dos nossos dos nossos ouvintes, né? Falando aí com relação ao projeto, né, que você tem, que é o Entrega, né, que é com moradores de rua, né? Muito bacana. Como começou tudo isso? Conta pra nós toda essa história, esse capítulo tão importante da sua história. Então, Thaís, começou em 2014, eu tava indo pra terapia e eu tropecei numa pessoa que tava deitada no chão. E aí eu pedi desculpa pra pessoa e eu resolvi sentar. Ele tava num colchão, deitado, e eu resolvi sentar do lado dele, perguntar se ele estava bem, conversar um pouco com ele. E aquilo mudou meu dia, mudou minha vida, porque eu vi como era importante para ele ter alguém para conversar. Depois de algumas semanas eu encontrei com ele de novo, eu fui entregar um cobertor para ele, e depois que eu entreguei um cobertor para ele, eu dei um abraço nele. E ele me deu um abraço tão gostoso. Eu falei, gente, que estão na rua, elas precisam muito disso, de conversar com alguém, de ser abraçadas por alguém. E é muito legal poder fazer isso por essas pessoas. E aí eu comecei a procurar projetos sociais que entregavam sopa, que entregavam marmita, e alguns projetos me negaram. Falaram que, quando eu falei que eu era cego, alguns projetos falaram que eu não poderia participar das ações porque não tinha ninguém que cuidasse de mim. Até que eu encontrei esse projeto Entrega. O Entrega eu conheci porque eu vi uma reportagem num site de uma moça de Belo Horizonte que no aniversário dela entregou bolo para moradores de rua. E eu achei ela no Facebook, conversei com ela, falei que eu tinha muita vontade de fazer isso. Isso já era 2015. E ela me indicou o Entrega. Ela me indicou o Entrega na segunda, a ação era na terça, tipo, no dia seguinte. E aí eles me receberam de braços abertos, sabe? E eu fui, e foi aí que eu comecei a conversar mais com essas pessoas que estão na rua. Paralelamente a isso, eu fiz um amigo muito próximo, que ficava perto do meu trabalho, e aí não tem a ver com Entrega, mas tem a ver comigo. Começou tudo junto. Comecei pro Entrega, e na terça e na sexta eu conheci esse senhor, que ficava próximo ao meu trabalho, e eu comecei a fazer amizade com ele, comecei a visitar ele quase todos os dias, e sentava com ele, e conversava com ele, bebia com ele. Deixa eu desmistificar alguma coisa que falam sobre mim, assim, algumas pessoas falam que eu dei bebida para um morador de rua em recuperação. Não sei se você já ouviu essa história. E é bacana eu falar sobre isso, porque esse assunto veio à vogue há um mês atrás, eu estava conversando com alguns amigos, e uma das pessoas falou, Tom, você deu bebida para um morador de rua que estava em recuperação. Eu falei, eu nunca fiz isso. Como é que surgiu essa história? Esse senhor que eu conheci, o nome dele é B. Ele faleceu. E o B, as pessoas chamavam ele de B na rua. O B, ele gostava muito de cantar, então eu ia lá visitar ele, eu cantava pra ele, e ele chorava. E aí ele tomava caipirinha, eu tomava chopp, ele tomava corote dele, e eu ficava só no chopp, na cerveja, lá no colchão dele mesmo. Ele ficava perto de um estabelecimento que vendia bebida, e eu comprava a bebida, uma cerveja pra mim, uma caipirinha pra ele já tinha o corote dele. Enfim, como você sai pra beber com um amigo seu, tá? Porque pra mim o B já era um amigo. Então eu não fazia diferença. Aliás, depois que eu comecei a falar com as pessoas que estão na rua, eu nunca mais fiz diferença. Nunca tinha feito, tá? Mas cada vez mais, nunca mais fiz diferença entre meus amigos que moram em casas e meus amigos que moram em rua. E aí essa história da bebida surgiu porque teve um dia que eu chamei esse senhor, o B, pra ir num bar. Falei, vai ter um cara que toca
violão aqui no metrô, falou que vai tocar num bar aqui perto, vamos? Terça-feira. E ele ficou todo empolgado, vamos, vamos. Aí eu encontrei com ele, levei ele pro bar, eu pedi uma cerveja pra nós dois, ele tomou a pinga dele, eu só falei, ó, vai lá tomar sua pinga fora, porque o bar não vai deixar você beber aqui dentro. Então toda hora ele saía pra beber um gole da pinga dele, e nesse meio tempo eu tinha um grupo de WhatsApp que a gente contava coisas da nossa vida um pro outro. E mandava áudios. Quando um ia para um restaurante legal, mandava áudio. E eu mandei. Eu não vou falar que eu caí na besteira de mandar áudio para esse grupo, porque quando eu sinto falta do B, eu acabo ouvindo esse áudio algumas vezes, sabe? E aí foi quando eu mandei áudio nosso para esse grupo, e a gente feliz, e as pessoas do grupo me criticaram muito. Então, essa história que eu dei bebida para uma pessoa que estava em recuperação veio das pessoas que estavam nesse grupo, que acabaram espalhando, e aí quem conta um conto aumenta um ponto. E aí veio essa história, que eu dei bebida para um morador de rua em recuperação. Meu Deus. Ai, É ridículo. E eu tenho esse fantasma até hoje, assim. Muitas pessoas acreditam que o Tom deu bebida para um morador de rua e em recuperação. Gente, pelo amor de Deus, não dei, sabe? Sim, bebo com pessoas que estão na rua, como eu bebo com pessoas que moram em casas. Eu não faço diferença. Bom, em primeiro lugar, se ele tivesse em recuperação, ele nem estaria lá com a pinguinha dele, né? Exatamente, exatamente. Mas são coisas, né, que acontecem. Mas é muito importante, interessante, né, esse seu trabalho. É todo um trabalho de forma voluntária, né? É com amor mesmo. Exatamente. É com amor, é de forma voluntária. E assim, tanto o trabalho do Entrega, quanto principalmente o meu, porque além do Entrega, eu ia muito pra rua sozinho, ainda vou, sabe? E a minha ideia é diminuir mesmo as distâncias. Então, é fazer com que as pessoas que estão na rua sejam vistas como pessoas, sabe? Uhum. Outro dia mesmo, fui na rua almoçar num domingo com um senhor que eu conhecia aqui perto de casa. Cheguei lá, falei, ó, você tá com fome? Vamos comer alguma coisa? Pedi no iFood, sabe? Entregaram onde ele ficava, e entregaram pra mim, entregaram pra nós dois, e a gente comeu junto. E isso aí os próprios moradores de rua falam, eles falam assim, ninguém faz isso que você faz, Tom, de sentar com a gente, de conversar com a gente de igual para igual, porque eles são iguais. A única diferença é que eu moro num apartamento e eles moram na calçada. Exatamente, e a grande diferença é que você coloca o seu coração, né, nesse projeto. Exatamente, exatamente. As pessoas e, assim, geralmente não fazem isso. Sim, e assim, ok, você chegar e doar uma roupa, doar uma comida, mas o que eles precisam mais é de atenção, é muitas vezes de um abraço. Quantas vezes um dos melhores abraços que eu recebi de pessoas que estão na rua, sabe? Quantas vezes eu peço para dar um abraço em alguém que tá na rua e a pessoa começa a chorar, me abraça e começa a chorar, porque quanto tempo que ela não recebeu um abraço de alguém? Por outro lado, quantas pessoas falam para mim que, eu não tenho coragem de abraçar uma pessoa que tá na rua, eu tenho nojo, eu não faria isso que você faz, sabe? Então, realmente, é muito pouca gente que faz isso. E eu fico muito feliz, fico muito grato para a vida de poder fazer parte disso, de poder ocupar o meu tempo e o meu dia, e a minha semana e o meu mês abraçando pessoas que estão na rua. Que bacana. Muita gente fala pessoas em situação de rua, né? Eu, numa entrevista, eu vi você comentar que, né, não se fala, tipo, pessoas em situação de casa. E é bem isso, né? Não são pessoas em situação de rua. São pessoas que moram na rua, que atualmente moram na rua, né? Assim como a gente mora em casa. O correto é falar pessoas em situação de rua. Então, em qualquer lugar você vai ouvir. Eu não gosto, porque eu não falo que eu tô em situação de casa. Eu vou ali visitar uma pessoa que tá em situação de casa. Eu vou ali visitar uma pessoa que tá em situação de apartamento. Eu não falo isso. Por que eu vou falar que eu vou visitar uma pessoa que tá em situação de rua? Pra mim, falar em situação de rua é meio que rotular essa pessoa, sabe? Eu também não gosto particularmente dessa expressão. E você é sempre bem recebido, tipo, por causa da deficiência visual, assim, algo já aconteceu com você, por exemplo, de ruim, digamos assim. Você já recebeu algum pontapé? Você já recebeu alguma resposta torta? Você já foi roubado? Algo assim que aconteceu que você se recorde? Não, nunca recebi. No máximo, o que aconteceu foi eu chegar na pessoa e a pessoa não tá afim de conversar, sabe? Eu chegar, tá tudo bem, como é que você tá? E aí eu percebi que a pessoa não tá afim de conversar. No máximo que eu recebi foi, tudo bem, posso sentar aqui do seu lado? Não, tá tudo bem, no máximo. Isso é normal, né? Tranquilo, assim. Sim,
Sim, isso aí é normal. Também. Isso aí é normal. Tipo, eu posso estar num dia que não quero conversar, né? Você pode estar num dia que não quer muito, né? Muito papo. Exatamente. O que acontece, Thaís, é que por as pessoas estarem na rua, as pessoas que não conhecem, e aí não é nem por maldade, não é nem por preconceito, tá? Mas as pessoas que não conhecem pensam que elas vão me fazer algo de errado, que vão me fazer algo mal. Como essa sua pergunta, você me perguntou se aconteceu alguma coisa de ruim comigo na rua, sabe? Se eu fosse visitar um asilo, por exemplo, um orfanato, você não perguntaria isso. E não é Pensando bem, você, é porque é as verdade. pessoas têm. Então, as pessoas têm esse pensamento, tá na rua, vai acontecer alguma coisa, tá na rua, vai acontecer alguma maldade, vão assaltar. Não, não é isso. Tem E pessoas boas acredito e que ruins em tudo quanto é tenha lugar. muitas pessoas que já te perguntaram isso, né? Muitas pessoas, muitas pessoas. E assim, é o que eu falo, quando você vai para um lugar com amor e com boa vontade, a chance de dar errado, de acontecer alguma coisa ruim com você é quase zero. É verdade. Numa entrevista que eu ouvi, você comentou até da questão do celular também, né? Que realmente é algo assim, você é tão querido por eles e eles não têm essa índole de, tem um celular ali, eu vou roubar, né? Não tem, não é porque são moradores de rua que tem necessariamente uma índole. Tem uma índole em todo lugar. Exatamente. Então, já usei celular perto de pessoas que estão na rua, já emprestei meu celular para pessoas que estão na rua ligar. Já aconteceu uma vez de uma pessoa me pedir o celular emprestado e eu percebi que ele não estava com uma boa intenção ali, sabe? E aí eu não emprestei. Só que a gente percebe, né, Thaís? Então a gente percebe não que ia acontecer, tá? Mas não emprestei. Mas já aconteceu muito de eu emprestar meu celular. Você quer ligar? Liga aqui do meu celular. Muito bacana. E como funciona esse projeto? Você tem alguns dias na semana que você vai até as ruas? Como funciona? O projeto ele tem uma ação mensal, então todo dia X do mês, agora está sendo toda a última quinta, mas isso pode mudar. A gente vai para a rua para entregar as coisas. Então o que a gente entrega? Kit de higiene. Então, sabonete, escova de dente, pasta de dente, um lanche. Quando tem, a gente entrega papel higiênico, meia, coberta, camisinha. Quando a gente recebe doação, a gente entrega também camisinha, né? O que a gente receber de doação, a gente entrega. Mas o nosso kit, basicamente, vem produtos que se usa e produtos que acabam, sabe? Tipo papel higiênico, tipo escova de dente, pasta de dente, sabonete. E, principal, a gente entrega a gente mesmo. Então, o projeto é para diminuir distâncias. Né? E aí cada um que vai lá no projeto, cada voluntário, de acordo com como se sinta mais à vontade, vai conversar com as pessoas. Eu já gosto de abraçar, mas tem gente que não abraça, tem voluntário, né, que não abraça, e tudo bem. Mas a ideia do projeto é diminuir distância. O projeto funciona uma vez por mês. Eu funciono quase todo dia, se deixar, sabe? Maravilha. Então, isso é quase você colocar o sempre eu tô indo pra coração, rua. né? Como a gente estava comentando. Exatamente. Se eu ouço algum morador de rua perto de mim, eu já quero pelo menos falar um oi, pelo menos falar um bom dia, boa tarde, boa noite, e eu fico mal, tá? Se eu não falo com a pessoa, eu fico mal, eu volto no outro dia onde a pessoa tá, eu me cobro, sabe? Eu me cobro e eu me cobro no bom sentido, tipo, vou voltar e vou falar com a pessoa. Enquanto eu não voltar e falar com a pessoa, eu não sossego, tá aí. E as pessoas que estão perto de mim, elas sabem disso, sabe? Eu já falei, se tiver alguém na rua, me avisa, porque se você não me avisar, eu vou voltar e eu vou ficar mal, porque pra mim é importante. Para mim é importante e para as pessoas é importante, né? Para as pessoas que estão na rua, que recebem pelo menos um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, é muito importante. Sim, com certeza. E é impressionante, né? O projeto se chama Entrega e é interessante essa sua entrega, né, aos moradores de rua, a esse trabalho. Exatamente. Desculpa. Eu me entrego mesmo, tá? Ô Tom, aí em São Paulo existe algum abrigo para os moradores de rua? Que nem aqui na minha cidade tem um abrigo, né? Onde eles tomam banho, onde eles podem dormir se quiserem, enfim. Existe, Thaís. Existem vários abrigos aqui em São Paulo. Muitas pessoas que eu conheço vão para tomar banho, para pegar roupa, mas não ficam para dormir. Por que elas não ficam para dormir? Primeiro que nos abrigos elas são mais um número. E também, principalmente, porque elas não têm a possibilidade de ficar com pessoas que gostam das mesmas coisas que ela. Então, em abrigo, rola muita droga dentro de abrigo. E aí tem moradores de rua que não usam droga, que só bebem. E aí você tá lá, uma pessoa que só bebe, fica no meio de pessoas que usam droga, pode acontecer alguma coisa.
Olha que interessante. A gente vê bastante críticas, né? Houve bastante críticas aqui na minha cidade. O pessoal quer ficar na rua mesmo, não quer ficar no abrigo e tal, porque lá existem regras, né? Então não é isso. Olha que interessante ouvir essa sua fala, né? Sobre o que pode acontecer dentro de um abrigo. A gente não conhece a realidade, a gente não sabe. Exatamente. Não é porque existem regras, é porque as pessoas se misturam muito. Então, assim, se eu tô lá na rua, na minha calçada, a gente fala maloca, tá? Onde se reúnem alguns moradores de rua, a gente chama de maloca. Se eu tô lá na minha maloca e eu só bebo, eu não vou querer ninguém que usa droga aqui na minha maloca. Então, você vai chegar usando droga? Não, você não vai ficar aqui. No abrigo, não tem essa opção de não, você não vai ficar aqui. As pessoas ficam no mesmo lugar, no mesmo quarto, e aí pode acontecer situações de violência. Uhum. Que interessante, né? A gente ouvindo assim, a gente já fica encantado. Sabe que já ouvindo você, vendo suas publicações no Facebook e ouvindo você falar, eu já senti muita vontade, sabe, de procurar algum morador de rua aqui da minha cidade e, tipo, dar um abraço, conversar, sabe, de verdade, assim. Eu já fiquei muito curiosa para ver como eles iriam me receber, né? E eu acredito que iam me receber maravilhosamente bem. Thaís, faz o seguinte, não fica na vontade, vai. Você não precisa abraçar a pessoa logo de cara. Tem gente que tem bloqueio com abraço e tudo bem. Eu gosto de abraçar todo mundo, sabe? Então eu sou o cara do abraço mesmo. Então tem gente que tem bloqueio, mas você pode chegar na pessoa que tá na rua, oi, tudo bem, boa noite, oi, boa tarde. Estende a mão, dá a mão pra pessoa. E depois eu quero que você me conte. Faz isso, não fica na vontade, não. E isso vale para todo mundo. Se vocês tiverem oportunidade, que vocês com certeza têm, onde está passando, tem alguma pessoa que está na rua, tem alguma pessoa que está deitada no chão, dá um oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Estende a mão para essa pessoa, dá um aperto de mão nessa pessoa. E depois pode me contar, sabe? Escreve sobre isso. Compartilha, porque é uma sensação muito bacana, sabe? Poder fazer bem pro outro é muito bom. É verdade, com certeza. E qual a sua visão de dar dinheiro para moradores de rua, né? Porque muita gente diz, não vou dar dinheiro porque a pessoa vai beber. Se a pessoa quiser comida realmente, ela vai querer um lanche, alguma coisa assim, né? Qual a sua visão sobre isso? Eu não tenho problema de dar dinheiro, tá? Lógico, eu prefiro comprar alguma coisa, comprar uma comida, até às vezes uma bebida. Quantas vezes eu já falei, você quer beber alguma coisa? Vamos ali comprar uma pinga, eu te pago uma pinga. Até porque eu não ando com dinheiro, tá? Mas já aconteceu sim de eu dar dinheiro. Porque o que a pessoa tá precisando mais? É beber. Já aconteceu de um amigo meu me pedir dinheiro pra comprar uma pedra. E ele falou, Tom, eu tô desesperado. Ele tremia, Thaís. Eu tô desesperado, eu tô na fissura, eu preciso comprar uma pedra. Se você não me der dinheiro, eu vou conseguir dinheiro de qualquer jeito. Eu vou pedir no farol, eu vou mentir pras pessoas. Então eu preciso de uma pedra. Eu dei R$10 pra ele. O melhor de tudo isso é a sinceridade, né? Sim, ainda falei, é a última vez. Pra não acostumar, sabe? Pra não toda vez que precisar vai me pedir. Até porque nem tenho, sabe? Mas eu não vejo problema de dar dinheiro pra suprir o que a pessoa precisa, sabe? A gente não pode julgar o que a pessoa tá precisando. Eu vou dar dinheiro pra pessoa comer. Não, eu vou dar dinheiro pra pessoa fazer o que ela quiser com o dinheiro, para beber, porque no frio a pinga é o melhor cobertor. Interessante. Por isso que eu gosto de conversar com você, porque faz a gente pensar bastante nos julgamentos que muitas vezes a gente tem, né? E mesmo sem querer, na inocência a gente julga, né? E isso faz a gente ter uma outra visão, né? Ver o outro lado da situação em que eles se encontram, no caso, nesse momento, né? Porque daqui a pouco eles podem morar numa casa, com família, né? Agora eles estão na rua, mas nada impede deles estarem algum dia morando numa casa, com a família deles, enfim, né? Ou com amigos, enfim. Vou te contar uma história rápida. Eu visitava uma pessoa na rua, conheci em 2018. E aí, quantas vezes eu já bebi com ele, sabe? Chegar lá e vamos tomar uma cerveja. Comprei pra mim, comprei pra ele. Uma vez, ele tomou uma surra de um dono de um estabelecimento que pensou que ele tinha roubado. Na verdade, ele não roubou. Ele viu quem roubou, mas ele não roubou, ele não quis denunciar, porque não foi nem por maldade, mas foi porque se ele denunciasse, podia acontecer alguma coisa com ele, a pessoa podia voltar, enfim. Então ele viu e ficou quieto, e aí ele acabou pagando pelo outro que fez, sabe? E aí ele tomou uma surra desse dono do estabelecimento. O cara chegou com mais 2 caras, com um taco de beisebol, e deu uma surra nesse meu amigo. E aí ele tava todo machucado. Fui lá visitar ele, comecei a conversar. No que eu comecei a conversar, chegaram algumas senhoras perguntando como é que ele tava.
E... Ah, é porque você precisa sair da rua, porque você precisa sair da rua, porque você precisa sair da rua. Aí as senhoras saíram, eu falei, e aí? Ele, Tom, eu preciso de uma cerveja. Falei, bora tomar uma cerveja. Comprei algumas cervejas pra mim, pra ele. No meio das cervejas ele falou, eu falei, tá com fome? Ele falou, eu tô. Eu falei, o que você quer comer? Ah, eu quero comer pizza. Porque faz tempo que eu não como pizza. Porque o que as pessoas recebem na rua, geralmente é o que sobra, né? Assim, de estabelecimento, tô falando. Não das pessoas que vão doar. Pessoas que vão doar vão com o coração. Mas, no estabelecimento sobrou pizza. A pessoa vai receber. Tem alguns estabelecimentos que doam, sim. Só que não vai doar uma pizza nova, não vai doar uma pizza inteira. Vai doar um pedaço que sobrou, sabe? E esse meu amigo, ele queria comer uma pizza pra ele. Ele queria a pizza dele. E vamos pedir uma pizza. Pedi uma pizza pra ele. Liguei na pizzaria próxima, pesquisei a pizzaria próxima, pedi a pizza, o entregador da pizza chegou e começou a procurar. Ele viu 2 caras sentados no chão, começou a procurar. Aí meu amigo assobiou, é aqui. Aí o cara ficou desconfiado. Eu falei, moço, é aqui, eu vou pagar, eu tô com o cartão aqui, vou pagar, mostrei a carteira e tudo. Então, quer dizer, para ele foi muito especial poder ter uma pizza nova, poder ter uma pizza pedida para ele, sabe? Depois de algum tempo, ele resolveu sair da rua. Não, eu não quero mais essa vida para mim, eu quero sair da rua. E ele quis se internar numa clínica, a gente fez uma vaquinha, pagou a clínica para ele. E hoje ele tá numa casa, ele tá trabalhando com entregas de tipo iFood, ele comprou uma moto. E ele não bebe mais uma gota de álcool. E aí que tá, né? Voltando para aquela história do começo lá, do morador de rua em recuperação. Quando eu encontro com ele, eu bebo coca, eu não bebo cerveja, eu não bebo na frente dele. Ele fala para mim, Tom, bebe, pode beber uma cerveja. Eu falei, não, por respeito a você que não bebe, eu também não vou beber. E hoje ele tá super bem, graças a Deus. Nossa, que bacana. Eu pensei que você ia falar que ele tinha virado entregador de pizza. Também, ele já entregou muita pizza, ele entrega o que vier, ele tem a moto dele, então ele faz freela em hamburgueria, em pizzaria. Que bacana. Tom, tem mais algo que você queira falar sobre o projeto, sobre o seu trabalho, enfim? No mais, quero te agradecer demais, demais, demais pela sua entrevista, pelo nosso maravilhoso bate-papo, por você compartilhar um pouquinho da sua história aqui com os nossos ouvintes. Deixa aí a sua mensagem final, né, suas considerações finais, contatos para quem quiser, né, saber um pouco mais sobre o projeto que você nos contou aí, né, tão maravilhosamente. E eu fiquei maravilhada realmente, né? Fiquei, nossa, emocionada até aqui, né? Com tudo que você contou aí e com o que eu pude aprender também com esse bate-papo. A única coisa é agradecer, Thaís. Obrigado pelo espaço. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre entrega, poder falar sobre a minha entrega a essas pessoas que estão na rua. E reiterar, né, o pedido para vocês de olharem para essas pessoas. Chega na pessoa que está ali, deitada no chão. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É disso que elas precisam. Precisam sim de um cobertor, ainda mais agora que vai fazer frio. Precisam sim de um prato de comida, mas precisam muito mais de um carinho, de um bom dia, de um fica bem, tenha um ótimo dia, enfim, palavras bacanas, sabe? Então esse é meu pedido para todos vocês. E eu quero deixar meu contato para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer história que vocês queiram contar sobre isso, pode entrar em contato comigo. Vou deixar meu WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. É o DDD 11 9 8044 7830. DDD 11 9 8044 7830. Nas redes sociais, meu nome tá como Tom Oliver. Tom com T de tatu, O de Oscar, N de November, Oliver. Oliver. Vocês me acham no Facebook com esse nome, tá bom? Mas pode mandar o WhatsApp, sim, tá? Eu tô por aqui. Muito bem, conversamos hoje no programa Teletema Cast com ele que é psicólogo e atua no projeto Entrega, né, com moradores de rua, o Tom Oliver. Boa tarde a todos e até a próxima.